Olá, mulher linda, guerreira e abençoada por Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estamos aqui mais uma vez nesse canal Feminina Gospel. Antes de começar mais uma palavra aí com vocês, eu quero agradecer as novas inscritas, tá? Que estão chegando aqui. Creia que Deus tem algo novo para você. Não porque sou eu aqui falando a palavra, mas porque Deus escolheu esse momento para nos abençoar. Ele quer abrir a nossa visão. Ele quer que nós entendamos o propósito dele em nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos apegados com coisas, com situações, e isso nos prende. Satanás trabalha de várias formas. Ele sabe como fazer para que possamos estar presos e não progredirmos na nossa vida. Assim não há crescimento na vida espiritual, na vida financeira, na vida sentimental, em todas as áreas da nossa vida. O objetivo de Satanás é nos paralisar. A palavra diz o quê? Que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E também a palavra do Senhor diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse momento que eu estou aqui, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, fala comigo e eu venho trazer para você aí uma palavra que vem mudar a sua história, tá bom? Assim como Ele tem feito na minha vida. Eu já tenho falado em alguns vídeos para vocês, o caminho foi longo até eu chegar aqui. Eu já fiz uma caminhada aí onde eu errei, onde eu fiz coisas que não devia ter feito, onde eu atrasei a minha vida. E nesse processo o Senhor me fez crescer. Nesse processo Ele permitiu ter algumas experiências para que hoje eu possa usá-la, de uma forma benéfica, não só para a minha vida, mas que a sua vida também venha ser transformada. É assim que Deus faz, isso não é nenhuma novidade. Ele muitas vezes prepara situações, Ele prepara que pessoas passem por situações para que no futuro próximo isso venha fazer com que outras pessoas também venham crescer. É dessa forma que o nosso Pai trabalha. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse título. O meu posicionamento diante de Deus faz toda a diferença. Então, o que Deus quer falar conosco através desse título? Que é necessário que tomemos certas atitudes diante de Deus para que as portas sejam abertas, tá bom? Para que vida seja restaurada, para que há um crescimento espiritual em nossas vidas, para que a nossa vida sentimental também seja abençoada. Eu quero falar com vocês em relação à vida sentimental, mas eu estou indo com você com um processo ao qual o Espírito Santo de Deus me guiou. E esse conhecimento que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração fará com que nós possamos caminhar na direção correta, para que possamos receber a nossa bênção. E a nossa vida sentimental, que eu acho que é o intuito desse canal, fazer com que mulheres cresçam, não só na área espiritual, que é o principal, mas em todas as áreas. Nós precisamos entender isso. A palavra do nosso Deus é viva e eficaz. Muitas vezes eu fazia esse questionamento. Eu lia a palavra e via que não condizia com a minha vida. Eu falava, Deus, por que não há mudança? Por que não há transformação? Por que não há crescimento? Você observa várias situações onde Jesus teve encontro, com, por exemplo, o cego de Jericó, que começa a gritar, clamar alto e ele é curado. Várias situações, A mulher ali, samaritana, a qual tinha uma vida sentimental totalmente destruída. A palavra diz assim, ela estava no 5º relacionamento e aquele homem que ela estava não era o marido dela. Ou seja, ela tinha casado várias vezes, era uma mulher frustrada, uma mulher que não teve, digamos assim, sorte, no amor, como as pessoas falam, não é verdade? E ali Jesus teve um encontro com ela e a vida dela foi transformada. Então você observa que todo mundo que tem encontro com Jesus tem a vida transformada. E aí você pensa assim, você para e pensa, eu tive um encontro com Jesus? Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu aceitei como meu único e suficiente Salvador, e por que não há mudança em minha vida? Então nós precisamos entender aí qual que é o caminho certo, o que faz com que, quando eu tenho encontro com o Senhor Jesus Cristo, a minha vida seja transformada. E nesse último vídeo eu falei o quê? Deixei bem enfatizado que para nosso Deus o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje é domingo, esse vídeo vai chegar para vocês na segunda-feira. E muito interessante, eu fui no culto hoje e eu fiquei assim, encantada. Como o Espírito de Deus, ele fala ao seu coração e depois ele confirma. E ali, a irmã que trazia a palavra, ela falou exatamente o que eu tenho falado em alguns vídeos passados. E eu sei que não é eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que tem me guiado a isso. E ele falava sobre isso, ela falava sobre isso, que nós devíamos entregar nosso coração ao Senhor, nossa vida no altar do Senhor, procurar agradá-la, procurar servir, procurar com que a palavra de Deus seja viva e eficaz em nossas vidas. E que precisamos adorar em espírito e em verdade. Que nós temos que parar de servir ao Senhor fazendo apenas rituais evangélicos. Ela falou dessa forma. E aí eu falei, meu Deus, é exatamente o que o Espírito de Deus tem falado no meu coração. Que rituais evangélicos, rituais gospel, sabe? Essa maneira de servir a Deus de uma forma costumeira, isso não muda.
Nós ficamos numa forma mecânica, né? Hoje é domingo, eu vou na igreja, vai lá na igreja, canto louvor e vem. Nós precisamos entender por que eu estou indo na casa do Pai. Eu estou na casa do Pai para ter um verdadeiro encontro com Ele. Eu estou indo na casa do Pai para adorá-lo em espírito e em verdade. E quando isso acontece, você tem uma conexão direta com Deus, direto com o Pai. E não tem como a sua vida não ser transformada. Nós não servimos a Deus porque é para que a nossa vida seja transformada, mas não podemos ser hipócritas. Nós queremos sim ver um crescimento espiritual, ver a nossa vida, né, sendo colocada em ordem. Muitas vezes você serve a Deus há tantos anos e tem um casamento destruído, está com a vida financeira destruída, está com a vida espiritual destruída, mas está ali continuando a cumprir os rituais, né? Vai na igreja, volta para casa, cumpre aqueles papéis que eles te colocam, e o nosso Deus não se agrada disso. Por isso que não há mudança. E Satanás, vendo isso, ele começa a trabalhar e nos paralisa. E muitas vezes ficamos paralisados por muitos anos. Eu posso te falar isso por experiência própria. E quando nós não temos um posicionamento diante de Deus, nós somos roubados. Por isso eu disse no último vídeo que nós precisamos ter uma conexão direta com o Pai, através de Jesus Cristo, e através do bom Consolador Espírito Santo, que nos guia aqui na Terra, ao qual está aqui para esse propósito, para nos ensinar, para nos levar ao caminho, né? Ao caminho da salvação, ao caminho da transformação, ao caminho da libertação. Então nós precisamos ter essa conexão direta com o Pai e a conexão consigo mesmo, nos conhecer. E hoje eu vim falar nessa situação, saber quem você é diante de Deus. Porque sabe o que acontece? Quando Satanás vê a brecha, ele trabalha. Então ele vê que você tem a autoestima lá embaixo, que você não acredita no propósito que Deus tem na sua vida. Você se olha e se vê pequena, se vê incapaz. Então, muitas vezes, quando você tem uma promessa, a qual o Espírito de Deus já falou, olha, eu vou te usar, eu quero transformar a sua vida, eu quero que através de você, vidas sejam libertas, eu quero te usar nessa terra. De repente, você é uma pessoa com um chamado especial, mas quando você olha para o seu chamado e olha para a sua situação, você desanima. E aí, Satanás vê aquela situação ali que ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus, então eu posso trabalhar. Eu estou te falando porque eu sei o que é isso. Eu me via muito lá embaixo, eu me via muito pequena, eu me via muito incapaz. Mal sabia eu que dessa forma são as primeiras qualidades que um escolhido de Deus tem. Observa José. José é um dos pequenos ali na casa do seu pai, né? E você conhece toda a história. Os irmãos foram contra José. Os irmãos se levantaram contra ele. Armaram uma situação que era para destruir a vida de José. E no momento e na hora certa, o Senhor o exaltou. Nós vemos Davi. Davi, quando Samuel vai à casa do pai dele, Jessé, para escolher o rei, ao qual Deus havia falado que ia escolher, ele olhou todos os homens que tinham ali, homens grandes, homens de boa aparência, homens que tinham cara de rei. E o próprio pai esqueceu Davi lá no pasto cuidando das ovelhas. O próprio pai sabia que ao olhar para Davi, ele não tinha cara de rei, ele não tinha capacitação para ser rei. Você entende isso? O que Deus falou para Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu atento para o coração do homem. Ele não vê a aparência, a nossa situação, a nossa capacidade, porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos faz grande, sabe? É Ele que nos direciona. Quando Ele faz a obra através de nós, o nome dEle é glorificado. Nós vemos ali Gideão, com mais de 10 mil homens para ir para a guerra. Se ele vai para aquela guerra com mais de 10 mil homens, muito fácil vencer. As pessoas vão dizer, nossa, muitos homens ali venceram. Mas o que Deus faz uma seleção tão rigorosa que ficam apenas 300 homens. E esses 300 homens vencem a guerra. E quando você olha isso, você vê a grandeza de Deus. Como que 300 homens vencem uma guerra? Se não for a mão de Deus, se não for o poder de Deus. Então é dessa forma que Ele faz. Por isso, mulher, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Não importa se você tem estatura baixinha, se é uma menininha, uma mulherzinha baixinha, pequenininha. Não importa se você não tem um estudo, né? Não foi formada em faculdade maravilhosa. Não importa se você não sabe falar direito. Não importa se você é tímida. Não importa se você se sente incapaz. Glória a Deus por isso. Você tem todas as qualidades para ser usada nas mãos de Deus. Porque é Ele que vai operar através de ti. Hoje você está me vendo aqui no YouTube, mas você não sabe a minha história. Eu passei por um processo tão difícil, Satanás trabalhou, porque eu não sabia o meu posicionamento. Eu não sabia que Deus poderia me usar mesmo eu sendo incapaz. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá graça.
O que acontece em nossas vidas, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. A Ele são todas as coisas, não é assim que a palavra diz? Para Ele são todas as coisas, tudo que eu fizer é para a honra e glória do nome dEle. E quem faz é Ele, através de nós. Então Ele escolhe os pequenininhos mesmo. A palavra do Senhor fala assim que para o mundo as coisas de Deus é loucura? É loucura. Como que vem aí como que vem o povo de Israel na frente do mar, com o povo de Faraó atrás para matá-los? E quando ele chega naquela situação, como não tem saída, quando não tem saída, o mar se abre. Não é verdade? Aquele povo viu sair água da rocha. Aquele povo viu milagres maravilhosos. E é o mesmo Deus que operou naquela época, opera nos dias de hoje. Mas por que no nosso meio hoje não há milagres? Por que no nosso meio não há tanta transformação? Por quê? Porque nós mudamos, nós não cremos nesse Deus verdadeiro. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. E é Ele que faz, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina. Entende isso? E Deus quer te usar. Então hoje eu vou falar com você, olha só que incrível, olha só que maravilhoso. Eu sempre procuro, o que tem feito eu mudar, o que tem feito a mudança na minha vida, é que toda vez que eu vejo assim, algo que eu não estou entendendo, um questionamento, eu venho aqui na palavra para entender como Jesus agiria nessa situação. Como as mulheres agiriam nessa situação. Como o povo de Israel agiu nessa situação. Porque aqui nessa palavra tem tudo para nós. Aqui nós encontramos resposta para todas as áreas, para toda situação. Basta a gente pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo me guia, estou precisando de uma resposta nessa situação e Ele vai te guiar. Então vamos ler aqui o nosso Senhor Jesus. Vocês sabem muito bem que quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio 100% homem, 100% Deus. Ele era sujeito às mesmas paixões, às mesmas situações que nós vivemos hoje. Ele tinha medo, Ele tinha insegurança, Ele tinha tudo isso, mas Ele tinha algo que onde Satanás não conseguiu atingir. Ele sabia se posicionar. Ele sabia quem Ele era perante Deus. Ele sabia que Ele era filho de Deus. Ele sabia que Ele veio para esse mundo com uma missão, com o propósito de salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Então você observa que quando Satanás vai afrontar Jesus, Jesus sempre se posicionou. E ele venceu Satanás na palavra. E é isso que ele quer que você faça. Vamos lá, vamos ler aqui em Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. Olha só o posicionamento de Jesus perante Satanás. Nisso aqui, quando eu estou falando de Jesus, Jesus é um homem, tá? 100% homem. Então, se ele venceu, ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci. Então você vai vencer também. Se ele venceu Satanás na palavra, nós temos as mesmas condições, a mesma autoridade no nome dele para vencer as astutas ciladas de Satanás contra nossas vidas. Então vamos lá. Mateus 4, versículo 1 até o versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão na mão, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Então você vê aqui Satanás afrontando Jesus, Satanás querendo fazer com que Jesus caia na tentação. Imagine um homem que estava 40 dias em oração e jejum, estava faminto. Outra pessoa, de repente, cairia nessa tentação. Transforma essas pedras em pães. Você está no desespero tão grande, ali é 100% homem, ali é 100% Deus. Ele tem ali as mesmas condições de um ser humano comum. Imagine 40 dias sem se alimentar. A primeira coisa, você vê uma pedra, se você é filho de Deus, você poderia ter feito isso. Mas ele disse o quê? Que nem só de pão viverá o homem. Então ele venceu Satanás na palavra. E é isso que Deus quer para nós. Que possamos ter esse posicionamento. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Ele não precisava provar para Satanás: eu sou filho de Deus.
Satanás, o próprio Satanás sabia disso, mas olha como ele é astuto. Diante das afrontas de Satanás, Jesus não se rebaixou. Jesus não foi competir com ele, mostrar para ele que sim, eu sou Deus, sim, eu tenho poder, sim, eu faço sim. Não, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu vim para cá, para esse mundo com um propósito. Então você também é filha de Deus. Você também é uma escolhida de Deus. Então o Senhor quer te usar, quer transformar a sua vida, mas você precisa ter esse posicionamento diante de Satanás. Quando vir a afronta de Satanás, que ele usa pessoas próximas a você. Alguém próximo ligado a você, um amigo, um irmão em Cristo, o próprio pastor, a própria irmã, sabe? Amigos do serviço onde você trabalha. Satanás influencia pessoas para nos afrontar. E muitas vezes nós queremos debater, nós queremos mostrar, não, eu sou sim, eu posso, sabe? Quero provar algo. Confie em Deus. Creia no Senhor que Ele é contigo. Ele tem um propósito na sua vida de transformação. Ele quer transformar todas as áreas da sua vida. Você não está aqui em vão. Você se inscreveu nesse canal porque Deus quer trabalhar dentro do seu lar. Deus quer trabalhar na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde, no seu intelecto. Ele quer te capacitar para algo aqui na terra. Ele quer te usar, Ele quer que através de você vidas sejam transformadas. Quando a sua vida é transformada, outras vidas são alcançadas. Então nós vivemos nesse mundo e as pessoas estão de olho em nós. Você é serva do Senhor, mas o seu casamento é destruído. Você é serva do Senhor, você vai na igreja, eu vejo você na igreja, mas uma vida financeira tão derrotada. Você é serva do Senhor, eu vejo que você é uma mulher tão triste, tão amargurada. Entende isso? E isso vai fazer com que outras pessoas vão querer Jesus? Você entende a responsabilidade que você tem na sua vida? Então, para que a sua vida sentimental seja restaurada e todas as outras áreas da sua vida sejam restauradas, é preciso que você tenha esse primeiro encontro com Cristo. E eu já falei para você no outro vídeo anterior, não interessa, eu já tenho 30 anos, já conheço Jesus, meu pai era cristão, Presta atenção, Deus quer um real encontro contigo. Ele quer que você entregue o seu coração nas mãos dele, que você entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Faça isso com um propósito muito grande, corra aos pés do Senhor com uma urgência muito grande, porque Ele quer mudar a sua história. Antes que finde aí esse tempo, você não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Nem eu, hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, mas não importa, o momento que estamos vivendo ainda na Terra, há muitas coisas a ser feitas. Não se preocupe com a situação que o mundo está vivendo. A palavra diz que essas coisas aconteceriam, é cumprimento da palavra. Mas o nosso Deus não precisa da ligação com a terra para mudar a sua história. Ele prometeu para você que vai transformar a sua vida, Ele prometeu que vai te usar, Ele vai fazer. Mas se posicione diante de Deus como uma mulher de Deus, como uma mulher capacitada por Ele. Você coloca na sua mente, quando Satanás fala você não pode, você não sabe falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vença Satanás na palavra. Veja Satanás com essa atitude. Você observa aqui que Jesus vai passar por um momento muito difícil e esse momento que antecede a crucificação, ele ficou 40 dias em jejum e oração. Irmã Rose, mas eu não consigo ficar 40 dias. Não tem problema não, minha irmã. Algumas horas, faz o propósito de Deus a respeito de algo que você precisa. Senhor, eu preciso que minha vida sentimental, que a minha vida espiritual, que minha vida financeira seja transformada. O Espírito Santo de Deus me guia, me mostra o que está errado na minha vida. Senhor, eu sinto uma angústia, uma tristeza muito grande no meu coração. Senhor, eu não consigo vencer essa situação na minha vida. Eu não consigo deixar de fazer tal coisa que te desagrada. Eu tenho lutado com as minhas forças e não consigo. Nós, sem Jesus, não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir vencer. Então, mulher de Deus que está aí do outro lado, creia que Deus tem para você um novo tempo. Creia que Deus quer te usar. Creia que Deus quer transformar a sua vida. E muitas vezes você não vai precisar falar nada. Eu sou tímida para falar. Através da transformação na sua vida, os seus familiares vão querer saber. Vem aqui, o que está acontecendo com você? Que mudança é essa na sua vida? E você vai falar, Jesus. Mas você não é cristã há tantos anos? Então, menina, agora eu entreguei minha vida, meu coração nas mãos do Senhor de verdade. Eu tenho adorado Ele em espírito e em verdade. E Deus tem transformado a minha vida. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela tem sido feito sentido na minha vida. Então, através de ti, o seu esposo vai vir para a igreja. Através de ti, a sua mãe, seu pai, o seu amigo, o seu irmão em Cristo vão querer conhecer esse Jesus verdadeiro. Chega de religiosidade. Não temos mais tempo para brincar diante de Deus. Jesus está às portas. Ele quer transformar a sua vida,
Primeira coisa é a salvação, sim. Buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Como eu falei no primeiro vídeo, né, em relação a isso. Mas nós já estamos caminhando, tá bom? Conforme o Espírito de Deus for me colocando, eu vou trazendo para vocês. Então, nesse vídeo, é essa situação. Um posicionamento seu diante de Deus. Isso fará a diferença. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. E assim Satanás não vai te roubar mais. Assim Satanás não vai paralisar a sua vida. E você vai ver um novo tempo na sua história. E você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. E através de ti, outras vidas alcançarão Jesus. E você fará a obra do Senhor de uma forma bem simples. Amém? Bom, espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Há um novo tempo para ti. Deus quer transformar, libertar, salvar, restaurar todas as áreas da sua vida. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.